Boa tarde, pessoal, tudo bem? Mais uma semana que estamos aqui. Eu quero iniciar nossa live, nossa conversa aí, agradecendo primeiramente a vocês que têm me acompanhado, que gostam dos meus conteúdos, aos meus pacientes, aos meus assistidos. Eu fico muito agradecida por vocês confiarem a vida de vocês a mim. Então, primeiro eu quero agradecer por quem pode estar aqui ao vivo, online. Quem não pode estar ao vivo, a live vai ficar gravada, tá? É que assim, geralmente eu tô procurando fazer nos horários que eu também consigo encaixar no consultório, que nem sempre são os horários que vocês têm mais disponibilidade. Mas a gente vai se ajeitando e as lives vão acontecer com frequência, então ficam gravadas e vocês vão ser beneficiados de qualquer forma, tá? Eu escolhi falar sobre medo hoje, porque foi feita uma enquete há uma semana atrás, mais ou menos, sobre medos. Porque muitos pais, principalmente, muitos adolescentes, têm me procurado e me relatado muitos sintomas de medo. Palpitação, não querendo sair de casa, medo de adoecer, medo de perder pessoas, medos, né? As pessoas achavam que os medos tinham vindos decorrentes da pandemia e da Covid. Só que nós já estamos há algum tempo pós-Covid, né? Aí pós-vacina, imunizados, né? E graças a Deus estamos aí sem mortes, né? Por Covid. E nós percebemos que os medos não foram embora. Ou seja, provavelmente o que aconteceu foi que tivemos disparadores, gatilhos maiores durante a pandemia, mas que as pessoas ficaram muito mais adoecidas, né? E muito mais adoecidas emocionalmente e mentalmente, tá? Então, eu comecei a fazer enquetes, ajudar as pessoas a pensarem sobre medo. As pessoas muitas vezes têm uma ideia de que, eu falo que é um pensamento mágico, né? De que o medo, ele não vai existir para alguém. Então, por exemplo, Thaís, você tem medo? Você é psicóloga há 19 anos. Aliás, semana que vem é dia do psicólogo, né? E eu comemoro aí meus 19 anos de formada. Obrigada, Fabiana. A gente se emociona. Cuidou muito bem do Pedro, ele te ama. Beijo, Fabiana. Beijo, Pedro. Estamos lá do outro lado do mundo e a gente se conecta ainda, né? Obrigada, viu? Obrigada pelo carinho. Então, voltando. Eu vou fazer 19 anos de formada. E aí vocês poderiam me perguntar, Thaís, mas você tem medo? Porque você sabe as estratégias de enfrentamento, você sabe o que fazer, você sabe reconhecer os sinais de medo quando você começa a sentir. É claro que eu tenho medo, gente, porque o medo é regulador da nossa espécie. Se nós não tivéssemos medo, a gente sairia por aí fazendo um monte de bobagem. Pensa com vocês. A gente teria medo de passar na frente dos carros numa rodovia. A gente não teria medo de pular no mar profundo sem saber nadar. A gente não teria medo de altura, muitas vezes, de um lugar sem proteção. Enfim, nós entraríamos numa jaula com um leão faminto sem ter medo. Entende? Então, o medo é instintivo e regula a nossa espécie, a nossa vida. O problema é que as pessoas acham que sentir medo é um problema. Então, eu quero informar você, que você tome consciência de que ter medo é normal e natural. O problema é quando esse medo passa a atrapalhar a sua vida. Você não consegue mais fazer as coisas funcionarem naturalmente por medo. E muitas vezes esses medos são medos irracionais. E aí, nessa enquete, eu perguntava, vocês sabem o que é medo racional e medo irracional? E muita gente disse, não, eu não sei o que é medo irracional. Você pode me explicar? Então vamos lá. O que é medo irracional, gente? É todo medo que você fica aí na sua cabecinha, antecipando, claro que problema, né? Não solução. Quantas vezes você consegue escrever num papel que você ficou antecipando soluções e não problemas? Raríssimas vezes. A maior parte das pessoas está sempre antecipando problemas.
e muitas vezes por medo. Medo de sofrer, medo de perder alguém, medo de adoecer, medo de ter que fazer algo que ela não gostaria de fazer, ou medo até de algo desconhecido, que ela nunca vivenciou, só porque é novo. E tudo aquilo que é novo nos amedronta. Por quê? Porque é novo. E ainda ontem eu dizia para uma paciente com muito medo de enfrentar a vida. Eu disse a ela o seguinte: olha, pensa lá numa criança bem pequenininha, começando a andar ali por volta de 1 aninho de idade. Ela tem muito medo. De repente, o maior medo da espécie, né? De ficar em pé, sair do 4 apoios, ficar ereto e ter que se locomover. O cérebro está funcionando a 1000 por hora. Precisa ter equilíbrio, precisa ter noção de espaço, precisa ter noção de onde ela vai, para onde ela vai se dirigir. Ela precisa confiar que ela está só, mas que ela consegue chegar. E ela tem quanto? 1 ano de idade. E ela muitas vezes cai. Ela cambaleia, como a gente chama, né? E ela cai. O que você, como pai e mãe, faria? Diria aí pro teu filho, pro seu sobrinho: para de andar, chega, nunca mais ande. Porque você tá com medo, eu também fiquei assustada, então você não ande mais. É? É isso que você faria? Claro que não, não é? O que a gente faz? A gente tira as coisas da frente, facilita o trajeto, a gente dá as mãos, a gente apoia, a gente conduz e a gente incentiva a criança a continuar no caminho, até que ela consegue, com certeza, caminhar sozinha. Ela tem 1 ano de idade, por volta de, tá, pessoal? Não se assustem, não se apeguem a essa data, é por volta de 1 ano de vida. E você tem aí, sei lá, vou falar por mim, eu tenho 42. E quantas coisas você pode deixar de fazer porque você tá com medo? Só que o medo não nasceu com você. Você aprendeu a ter medo das coisas. Então vamos lá. O que acontece dentro do seu cérebro quando você tá com medo? Ontem eu estava explicando um pouquinho nos meus stories sobre as ondas cerebrais. Quando você é submetido a um exame de eletroencefalograma, aquele monte de risquinho lá que você vê no resultado do seu exame é o resultado do seu eletro. Como é feito do coração também, às vezes é até mais comum, você já fez ou até conhecer o exame de eletrocardiograma. Mas o exame de eletroencefalograma também é feito e muitas vezes a gente solicita aí quando tem algum problema que a gente está desconfiando. Mas então, voltando. Essas ondas cerebrais, elas são visíveis dentro desse aparelho porque elas transmitem ondas eletromagnéticas que se comunicam com aquele aparelhinho lá do consultório médico. Se você está sob tensão extrema, vive num estresse extremo, essas ondas cerebrais, elas estão alteradas. Você não está na sua onda cerebral, na sua frequência cerebral correta? O que isso vai trazer para o seu sistema nervoso, para o seu corpo? Uma adaptação. Ele vai entender: opa, peraí, eu tenho que me adaptar para sobreviver a esse estresse, a esse medo, a essa tensão toda. Eu preciso entrar em adaptação. O que ele vai fazer? Ele vai produzir mais substâncias para você se equilibrar, manter a homeostase do seu organismo em estresse. Ele não sabe que você não está em perigo. Você está dizendo para ele que você está. Percebe o problema que você está criando aí? Com os medos, muitas vezes irracionais, aqueles medos que não vão acontecer, que você fica antecipando. E se? E se? E se? A vida é cheia de e se. Então eu digo assim, ó, o e se não existe. Existe só na nossa cabeça. Ah, mas e se acontecer realmente, Thaís? Ok, se acontecer nós vamos lá e vamos ter recursos, com certeza, emocionais. Ou se não tivermos, nós vamos aprender e desenvolver habilidades de enfrentamento. Tenham certeza disso, ok? Nós vamos entrar aí em adaptação de novo. Agora, eu só vou fazer isso
se eu realmente precisar. Entende? Isso é inteligência emocional. Não é eu ficar me adaptando sem necessidade, percebe? E é uma adaptação a quê? A medo e a estresse. Perigoso, porque os seus níveis de cortisol e de adrenalina vão estar sempre elevados. Isso a longo prazo, pessoal, pode gerar uma taquicardia sempre constante, aquela pessoa que fica sempre ofegante, sempre com falta de ar, que ela não consegue concluir as coisas porque ela tá sempre dessa forma, e não é porque ela tá correndo, porque ela tá falando, porque ela tá perdendo hora, né? Ela é assim, ela funciona dessa maneira. Ou é aquela pessoa que vai ter uma hipertensão. O que é hipertensão? Vamos pensar na palavra, ó. Tenso, pensa numa corda. Hipertenso, hiper rígida, puxada, esticada. Vai estourar, percebe? Então você está causando isso para o seu organismo quando você vive em tensão constante. Thaís, mas onde começam os meus medos? Eu tenho medo, o que eu posso fazer? Eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de um inseto, eu tenho medo de cobra. Ó, vamos lá. Vamos separar o que é medo do que é fobia. Ah, mas a fobia não é um tipo de medo? A fobia pode ser um tipo de medo, mas ela também é um transtorno ansioso. Então, nós temos aí duas coisas juntas, tá? A fobia é de algo específico. Então, vamos usar o exemplo aí de aranha, né? A pessoa que tem pavor de entrar em contato com aranha ou de imaginar que num local que eu possa estar tenha uma aranha. Então, ela tem fobia. E aí a gente tem tratamentos específicos para fóbicos. Fóbicos ansiosos a gente chama, né? O medo irracional não é fóbico. Eu posso estar em contato com uma aranha, não vou me desesperar, mas eu não gosto da aranha. Eu tenho medo. Eu não vou lá brincar com a aranha, pegar, achar legal. Porque eu não gosto, porque eu tenho medo. Mas eu não vou sair correndo desesperada. O meu organismo entende que é um medo racional. Ele não precisa ficar em alerta, funcionando no limite dele, porque é desnecessário. Percebem? O medo veio lá do tempo que nós éramos primitivos para nos organizar, para a gente não sair pelas florestas e campos, porque a gente tinha que caçar, a gente tinha que enfrentar animais selvagens. E nós não tínhamos proteção como nós temos hoje. Hoje nós moramos, a grande maioria de nós, em cidades e casas protegidas. Vira mexe aqui na minha cidade, temos muitos canaviais. Às vezes a gente vê, teve onça em algum lugar. Tá, mas aqui perto da minha casa a onça não chegou ainda, né? Que bom, espero que não chegue. Mas lá, né, recentemente eu atendi um garoto que ele reside na zona rural aqui de Santa Bárbara. E ele me contava com naturalidade. Thaís, tem cobra no meu quintal. Ah, mas a minha mãe mata. Ah, lá de manhã, quando a gente acorda e vai caminhar lá pelo sítio, pela nossa fazenda, a gente vê pegadas de onça. Eu falava, gente, que medo! E ele dizia com naturalidade, porque ele está exposto àquela realidade, ele tem controle daquele ambiente, percebe? Eu, por exemplo, não estou exposta a esse ambiente. Eu tenho mais tendência a sentir medo só de imaginar. Nossa, se tivesse uma onça por aqui, como eu ficaria? Percebem? Vamos sair agora desses exemplos radicais de onça, de jacaré, de enfrentar um leão. Vamos trazer para a nossa realidade. Os adolescentes, por exemplo, contam muitas vezes assim para mim. Ai, Thaís, eu tenho tanto medo de perder uma pessoa que eu amo muito. Eu tenho tanto medo de sair de casa e as pessoas não gostarem de mim. E se eu falar alguma coisa e as pessoas não acharem bom, tirarem sarro? Ai, se elas tirarem sarro da minha cara e falarem um apelido e começarem a falar de mim para outras pessoas? Nós entramos aí num outro problema, que é o controle e que é a necessidade de aprovação. A grande maioria das pessoas precisa da aprovação do outro, infelizmente.
o gasto energético que você tem para que você agrade o outro, atenda às expectativas do outro, a necessidade do outro é gigante. E se você usasse essa energia, né, despendesse essa energia para a sua felicidade, para uma leitura, para um estudo, para uma atividade física, ou para encontrar com suas amigas que você gosta, você teria muito mais sucesso. Então, muitos, eu estou usando o exemplo de adolescente, mas pode ser que eu esteja falando aí com você adulto, ou que seja um filho ainda criança que você tenha, você conheça um sobrinho, um parente seu, que diga, eu tenho vergonha de mim, eu não tenho amigos, eu estou excluído, porque eu tenho medo de falar com as pessoas, eu tenho medo de me posicionar. E de repente você aí já perdeu promoções no trabalho por medo, você nunca prestou atenção, mas você não consegue falar não para as pessoas por medo. O que vão falar de mim se eu falar não? Eu sou tão boazinha, eu sou tão legal, eu tenho que dizer sim, percebe? Vou voltar em exemplo, de novo. Ontem estava em um atendimento no consultório com uma adulta, né, mulher adulta, e ela está tomando consciência, se percebendo o quanto dizer o que ela quer, o que ela não quer para as pessoas é difícil. Ela passou a vida toda, até que começou a aparecer coceiras pelas costas, braço, porque ela está extremamente irritada, com raiva, muitas vezes raiva de si mesma, porque não se posicionava, porque não conseguia falar o que queria, o que gostava, o que não gostava, colocar limites. Por quê? Porque tinha medo de não agradar, medo de não ser aceita. E é um grande problema de autoestima, né? Então vocês veem que dentro de nós, falando de ser humano, a gente não consegue falar só de medo. A gente vai caminhar e é um novelo que a gente vai desenrolando e a gente vai juntando peças desse quebra-cabeça para formar uma imagem ampla para que ajude o paciente a ter clareza de onde nós vamos mexer. E nós vamos juntos, né? Ontem eu falei, gente, no meu programa de terapia, eu ajudo você, ensino você a meditar e entrar em alfa para que as suas ondas cerebrais relaxem. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir a música, né? Mas tem uma música de fundo aí tocando para que induza um ambiente ao relaxamento. Porque eu preciso ter um ambiente também controlado. É muito mais difícil você relaxar no barulho, numa obra, quebrando a parede, por exemplo. Entende? Então, eu preciso criar condições de relaxar. Para onde as pessoas recorrem hoje? Para o celular, para a internet, para a rede social. Completamente errado. Você vai ter aí um super estímulo novamente. E sabe qual é o problema? Você vai viciar, porque aí a descarga que acontece neuroquimicamente falando é de dopamina, porque são estímulos novos o tempo todo, sempre uma novidade. E você cansou daqui, você pula para lá, você enjoou disso, você vê outra coisa, você assiste uma coisa, depois você joga, né? Depois que joga, compra. Tem pessoas que têm prazer de encher carrinhos de lojas virtuais, mesmo que não compre. Depois esvazia. Ou o próprio carrinho esvazia sozinho lá na loja, né? Por quê, gente? Porque essa descarga dá excitação pra gente, dá prazer pra gente. E quem tá com medo, constantemente com medo, tá feliz? Tem prazer? Não, não tem prazer. Então ela precisa ter subterfúgios para ter prazer. Então a gente vê adolescentes, por exemplo, que não tem vida social, que não tem amigos, que não faz esporte, que vai mal na escola, que se alimenta muito mal, que não convive muitas vezes nem com seus familiares dentro de casa e ficam o tempo todo
na rede social, nos joguinhos, porque eles têm medo da vida lá fora, porque é lá fora que os conflitos acontecem, né? Que os amigos tiram sarro, que conta piada, ou que faz uma prova e ele não é bem sucedido, ou que ele vai fazer, de repente, uma entrevista de emprego, um vestibular. A vida acontece lá na rua. Então ele se priva, se fecha, se isola, e aí eles vai para o refúgio, quarto, e rede social, e jogo virtual, e enfim, né, videogame, etc. E se entope de dopamina. Então ele não vai ficar mal, vai demorar para ele ficar mal, entendeu? Por que você aí como pai e mãe, falando aí de convivência familiar, que foi meu tema da outra semana nos meus stories, né, ajudando você aí que estava pedindo dicas de convivência familiar, não pode deixar que o seu filho fique só no celular, na rede social. Eu tenho um filho de 12 anos, ele fica muito bravo, porque ele tem limite de uso no celular dele. Embora, muitas vezes ele vai lá na casa da minha mãe e fala, vó, empresta seu celular. E a avó empresta, né? Entendeu? Mas a minha função como mãe é não deixar, é estar atenta, olhar o que está acontecendo. Outro exemplo meu, gente. O meu filho mais velho gosta muito de bola. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele caiu, quebrou o braço. E não foi jogando bola. Foi do meu lado um tombo bobo, mas ele quebrou o braço feio, deu uma fratura exposta e ele precisou fazer uma cirurgia. Nós estávamos em Santo André, não conhecíamos ninguém lá, não sabíamos nem para que hospital a gente teria que ir, né? Foi um medo assim, acho que dos maiores que eu já senti. E eu pensava, tomara que ele nunca mais queira jogar bola. Foram acho que 5 meses, né, de cirurgia, até que tirou o pino de novo, e aí ele fez novamente, ficou lá com gesso para prevenir queda, tirou, voltou para a escola e caiu de novo. 1 mês depois que tirou, ele quebrou o braço de novo no mesmo lugar. Ele nem tinha voltado a jogar bola, mas ele estava jogando bola na escola. E ele caiu de novo, em cima do mesmo braço, e quebrou o braço de novo. Aquela situação de medo, de desespero, veio à tona novamente para mim, certo? E eu pensava, meu Deus, tomara que o braço dele fique bem, que ele não sinta dores, né? Que vá tudo bem, fez cirurgia de novo, pôs pino de novo, depois teve que tirar o pino, tudo de novo, por 2 vezes. E eu pensava, tomara que ele não volte a jogar bola, que ele escolha outro esporte. O que ele escolheu voltar a fazer, gente? Faz até hoje, todos os dias da semana. Joga bola. Entende? Se eu ficar pensando só no medo que eu tenho, da possibilidade de ter uma fratura no braço novamente, eu não vou deixá-lo viver. Porque tem risco. Tudo tem risco. Então eu preciso não pensar nisso, ok? E liberá-lo para a vida. Essa é a função dos pais. Liberar o filho para a vida. Porque ele não tem débito comigo. É a vida dele, é a escolha dele, né? Mas todas as vezes que ele cai, porque essa memória é uma memória minha de muito medo. De repente, eu acho que foi assim um dos maiores medos que eu tive na minha vida, né? De susto e de desespero, porque você perde completamente o controle. Só que foi um medo real, gente. Percebe a diferença de você ficar antecipando medos, né? Daí a história do medo irracional. Aí, olha só, tô vendo que eu tô falando aqui há meia hora e eu tenho um tempo aí para falar com vocês que eu vou para os atendimentos depois. Eu quero chegar na parte da gente falar de ferramentas para que a gente lide com o medo, né? Afinal, eu acredito que a maioria de vocês que quer assistir uma live ou que quer dicas de psicólogo, de terapeutas, é para entender, tá, eu sei disso tudo agora, e o que eu faço com isso? Ó, nós temos algumas ferramentas, estratégias para ajudar você a lidar com o medo. Você vai parar de ter medo? Não.
O medo vai sempre existir, porque o medo regula a nossa espécie. Lembra disso, ok? É isso que nos mantém vivos, senão a gente sairia pela rua aí fazendo qualquer besteira para se envolver até em coisas que a gente teria muito risco e de repente não estaria nem vivo mais. Mas, se você está vivendo uma situação que você está sendo prejudicado, porque você está tendo muito medo, nesse sentido que eu expliquei para você, de você não está funcionando mais, muitas vezes não está dormindo mais, intestino não funciona mais, porque uma pessoa medrosa, com muito medo, ela é muito tensa, ela enrijece o corpo todo, às vezes ela tensiona aqui, ela não relaxa, nem o intestino dela vai funcionar. Então é um corpo todo tenso, rígido e estressado. Então a gente tem estratégias. Eu pedi para vocês pegarem papel e caneta, quem viu aí uns 10 minutinhos que eu entrei antes no story. Façam uma escala de medo. O que é isso, Thaís? Façam como se fosse uma escadinha, sabe? Para vocês aí no papel de vocês. Coloquem lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. E listem os seus medos. Ah, mas eu já sei na minha cabeça os medos que eu tenho. Não, você não sabe. Você tem uma ideia. Quando você começar a escrever, é aí que o seu cérebro vai se organizar. Tirem da cabeça a ideia de que a gente vai guardar tudo na cabeça. Bom, ficou meio confuso aí a informação, mas é essa. O nosso mental, ele já tem coisas importantes para se preocupar. Então, aquilo que você considera informação que você precisa lembrar, que pode até ser importante, sim, mas que você não precisa dela para hoje ou para amanhã, anota, gente. Faz um bloquinho de notas no celular mesmo, um despertador, um papel, porque aí essa preocupação sai da sua cabeça e você solta, relaxa, libera espaço para outras informações. Porque as pessoas ficam, eu penso muita coisa, porque parece que aquela pessoa que pensa, ela é produtiva. É assim que ela acha que é. Não é, ela só pensa. Na hora de executar, não executa nada. E muitas vezes não executa porque tem medo. Então, para você ter clareza e ter até estratégias para qual medo eu vou elencar, por onde eu vou começar, faça por escrito, tá? Então, coloca lá no seu primeiro degrauzinho, qual é o medo mais fácil para mim? É X medo. E o segundo degrau, qual é o segundo medo? Qual é o medo que eu tenho um pouquinho mais do que o primeiro? Mas ele não é um medo grau 10 para mim, é um medo grau 2, entendem? Quantos eu posso pôr, Thaís? Quantos medos você tiver, quantos você quiser. Vamos usar o exemplo de 10 aí para ficar fechado, um número para a gente trabalhar. Então, você vai lá colocar na sua escadinha de medos, 10 itens de medo que você tem na sua vida. Pode ser medo irracional? Pode. Pode ser medo racional? Pode. Qualquer medo. Então, você vai colocar lá, primeiro, segundo, terceiro, até o número 10. E aí, nós vamos escolher um medo para começar a trabalhar. Eu não quero, Thaís. Eu não vou trabalhar com esse negócio de medo, não. Deixa quieto, eu vou continuar sentindo medo. Ok, a escolha é sua. Você pode continuar sentindo medo. E aí você vai ter todas essas sequelas que eu expliquei um pouquinho antes para você, tá? Neuroquimicamente falando e fisiologicamente também falando aí. Mas para você que quer realmente mudar e trabalhar essas questões de medo, de insegurança, essa estratégia funciona muito bem. Então, você vai lá colocar no seu primeiro degrauzinho de medo, o seu medo mais simples, do seu ponto de vista, o mais fácil de começar. Então, vamos colocar lá, primeiro degrau. Pode ser o medo, eu vou inventar aqui, de fazer o pedido num restaurante. Tem muita gente com esse medo, acreditem. A pessoa vai numa lanchonete, num restaurante, escolhe o que quer comer e passa para o outro pedir. Olha isso. Parece simples para nós que não temos esse medo, mas não é.
Então, eu vou usar esse exemplo, ok, pessoal? Eu escolhi aleatoriamente. Então, medo de pedir, mas é um medinho, grau 1. No meu medo, grau 10, tá lá bem longe, eu não vou lidar com ele agora. Então, eu vou escolher que eu vou me expor à situação de pedir algo no restaurante, na lanchonete, ou comprar uma água na sorveteria, que seja. Eu vou me expor a isso nesta semana. Mas eu vou me expor isso uma vez a cada 15 dias? Não, porque aí você vai continuar com medo. Sabe por quê? Porque o seu corpo tem uma memória, lembra? Gravada em você, de medo e de tensão, que vai ser acionada às vezes só de você pisar na porta do restaurante, da sorveteria. Então, se você for lá hoje e for lá daqui 2, 3 meses, não vai resolver. Então, eu vou hoje, vou comprar uma água. Ai, foi muito desconfortável. Eu tive palpitação, fiquei atordoada, eu achei que eu ia desmaiar. Eu precisei ir com mais 5 pessoas junto comigo e todas estavam lá me apoiando. Eu quase desisti. Ok, mas você foi. Você venceu. E aí você vai voltar para casa e você vai pegar um outro papel e você vai anotar tudo o que você teve de ponto positivo. O enfrentamento, o seu tom de voz melhorou, você conseguiu falar com a pessoa e olhar nos olhos dela, qualquer coisa que você veja e avalie como positivo. Ah, mas amanhã eu não vou tomar sorvete, Thaís. Então você vai perguntar a hora para alguém na rua, percebeu? Você vai se expor novamente a falar com alguém estranho, diferente, de fora da sua rotina, pedindo uma informação. Ou você vai sair e comprar água de novo. Me dá uma garrafa de água. Em outra lanchonete. Tá? Você vai fazer isso por uma semana, por pelo menos 7 dias. Todos os dias. Porque aí você vai fazendo o que a gente chama de dessensibilização sistemática. É uma estratégia que nós, terapeutas da TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, usamos. E ela é extremamente usada para medos, principalmente, para estresse pós-traumático, para fobias, mas eu estou aqui citando exemplo de medos específicos, aí falando de medos com vocês. Deixa eu ver aqui, fiz uma colinha, tá, pessoal? Para eu não esquecer, para ficar bem completo. Então nós vamos aí também fazer uma exposição gradual ao risco, né? Porque o que vocês temem nesse exemplo de falar com alguém ou fazer um pedido no restaurante? Eu não sei falar, eu vou falar errado. E se o meu tom de voz é ruim? Tenho vergonha de olhar para a pessoa. Tudo isso são medos dentro de um único comportamento, que é falar com um garçom ou com um atendente da lanchonete, perceberam? Então, são várias situações em uma única situação. Por isso que é tão rico, tão complexo, né? Lidar com o ser humano e mudar comportamentos. Agora, a boa notícia é que nós temos a neuroplasticidade cerebral, que quer dizer o que para nós? Que nós estamos o tempo todo moldando o nosso cérebro. Ele é sempre, pode aprender sempre, ele é sempre moldável. Pensa numa massinha de modelar, né? E não é uma estrutura rígida óssea, por exemplo, como aqui o seu ossinho da mão. Não é assim. Então, quanto mais você treinar, você se expor, menor vai ser o seu desconforto. A sua ansiedade, a sua insegurança vai diminuir. Quando você ficar muito bem se expondo nesse primeiro degrau da sua escada, nós vamos pular para o segundo, que provavelmente vai ser na sua segunda semana. Então, pensa aí com você. Se você colocou 10 medos, nós vamos ter 10 semanas de trabalho. Se você colocou 8 medos, 8 semanas de trabalho. Ok? Então, os programas de terapia, gente, tem começo, meio e fim. Ok?
E o que eu geralmente faço? Quem vem se juntar a mim, eu disponibilizo o meu WhatsApp para momentos de crise, né? Para momentos de a pessoa tá com muito medo, tá em pânico, tá comendo todos os dedos da mão, tá chorando. Vamos junto. Eu estou disponível pelo WhatsApp, mesmo à distância, tá? Então, assim, é uma particularidade minha, mas eu gosto de fazer assim. Eu acho que é gostoso, para mim é bom, é satisfatório, e é assim que eu sei trabalhar. Eu não sei trabalhar à distância, e passando dicas e vai lá, faz lá, depois a gente se vê daqui uma semana. Não, né? E muitas vezes eu pergunto, né, para os pacientes, e aí, vocês fizeram? Como é que foi? Me manda foto. A pessoa, ai, Thaís, eu consegui. Poxa, eu fico mega feliz com as notícias, sabe? Quando vocês me mandam, ai, eu consegui, fui lá com meu namorado e aí ele não precisou falar, fui eu que falei. Eu falo, meu, que vitória, sabe? Também é a minha vitória. Enfim, é para isso que eu trabalho, né? Para ajudar vocês a vencerem e superarem essas barreiras aí, muitas vezes impostas e colocadas pela família de vocês, por autossabotagem. O que é autossabotagem? É você mesmo, tá quase chegando lá no seu prêmio, você fala, deixa quieto, não mereço isso aí não, deixa pro próximo, vai, deixa pra outra pessoa, eu não mereço isso. E aí você não pega o prêmio pra você. Tá? Então, sabotadores, medos são sabotadores? Sim, são sim. E eu tenho mais uma coisa para te dizer, pra gente encerrar, são 20 para as 2, eu preciso ir. Quando você pensa em sabotador, você também precisa lembrar que fugir de alguma situação tem um ganho secundário. O que é ganho secundário? É aquilo que a gente chama assim, eu posso até pensar, se eu não for nessa situação aí que eu tenho medo, eu vou me prejudicar, vou perder alguma coisa, por exemplo, de encontrar os seus amigos aí, um churrasco que você queira ir encontrar as pessoas, mas, por outro lado, vai ser tão difícil chegar lá sozinho, eu vou chegar depois, todo mundo já vai estar lá, acho que é melhor ficar na minha casa mesmo, no meu sofá, quietinho lá, assim eu não entro em contato com isso. Você teve um ganho, percebe? O ganho secundário. O depressivo tem um ganho secundário também. Quer ver? Um exemplo bem rapidinho, sem fazer muita análise aí. Não conta aquela situação lá não pra Maria, porque, coitada dela, tá tão deprimida, ela não sabe lidar com essa situação, já não tá as coisas não tão boas pra ela, não vamos deixar pior não. E aí, ela é poupada de muitas coisas também, porque ela tá doente. Eu usei o exemplo da depressão, poderia ser outra coisa, entende? Muitas pessoas aí acabam adoecendo também, porque tem ganhos secundários. Gente, a nossa cabeça funciona assim. Funciona. Deixa eu só... Pergunta, gente, tem alguma dúvida? Depois eu vou sugerir para vocês o seguinte, quem quiser receber aí de presente uma escala de medos, né, que nós usamos no consultório, e eu vou ajudar você a preencher, a se identificar lá dentro dessa análise aí. Me manda no meu direct um oi, pedindo, falando, Thaís, eu quero o presente da live, tá? Que eu vou mandar para você, com certeza. Se não hoje, até amanhã eu vou enviar para todo mundo que quiser, e espero ajudar, né, mais ainda com esse material aí que vai estar disponível para você usar quando você quiser, tá bom? No meu canal do YouTube, que é o @re_conectando, que esse nome é propositalmente reconectando, que é a ideia de você se reconectar mesmo com a sua essência, com a sua calma, com a sua paz, com a sua felicidade, com o seu propósito de vida nesse mundo. Tem um monte de coisas legais. Os meus vídeos não são vídeos longos. Por quê? Porque, gente, eu trabalho basicamente com ansioso, com gente com medo, com desespero. Se eu puser um vídeo lá de 3 horas, o ansioso vai falar, não vou não, desencana, esse negócio é muito demorado.
Então, são dicas rápidas. Obrigada, Flávia, obrigada, obrigada. Rápidas, que vocês podem compartilhar com as pessoas e divulgar meu canal. Conteúdo aí para vocês se beneficiarem, beneficiar sua família também, tá bom? Na minha página aqui do Insta, quase que todos os dias tem conteúdo novo também. São conteúdos estudados, são conteúdos confiáveis. Tudo que eu coloco lá não é achismo, tá? Então você pode sim confiar, e se você tiver dúvida, me procura, ou eu quero saber mais disso, deixa eu ver se é isso mesmo que a Thaís tá falando. Você vai ver que é, porque eu não quero te enganar, né? Se tem uma coisa que eu não gosto, é meias palavras, né? Ou é ou não é. Então, às vezes eu não trago notícias muito boas, mas eu trago dados estatísticos, né, reais, como por exemplo foi o da cocaína, né, que a gente é o segundo maior usuário de cocaína do mundo. Pensa, dado assustador, né? E aí quando eu fui ler, me informar sobre dado estatístico, né, que eu não estava tão atualizada de recentemente, né, de dados, tá? A maior incidência é entre adolescentes, preferência por maconha, e antes dos 14 anos. Uau! Falei, meu Deus! O que leva os adolescentes a procurarem droga? Se sentirem fora de um grupo? Não se sentirem pertencentes a lugar nenhum? Vamos pensar que tem medo também aí nisso? Porque, eu não fico bem nesse grupo, também não fico bem naquele, eu não me dou bem com essas pessoas, ali também não. Ai, que medo! Fico sozinha na escola, no intervalo, vou na festa, não vou encontrar ninguém. Medo. Não vou encontrar um namorado, uma namorada. Entendeu? Medo também, gente. Então, tudo tá misturado. Beleza? Acho que eu falei, tô olhando aqui a minha cola, acho que eu falei tudo que eu tinha preparado para vocês hoje, tá bom? Fiquem com Deus, bom resto de semana aí para vocês. Falem lá um oi pra mim no direct, quem quiser o material, tá bom? Beijo, até mais. Obrigada quem pôde estar presente aqui ao vivo.